paz do Senhor, meus queridos, meus amados irmãos. Estamos aqui mais uma vez para estar levando mais um estudo aos vossos corações. Que Deus esteja aí falando na sua vida, no seu coração, para mais um dia de estudo. E hoje nós vamos trazer uma palavra que vem falando sobre a salvação, o desenvolvimento da salvação, que está em Filipenses 2:12. Vamos estar lendo juntos, para que assim estejamos aprendendo mais um pouquinho da parte de Deus. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração perversa e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie, que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação, sobre sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo, assim vós também, pela mesma razão. Alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nós estamos aqui, Deus, diante da Tua presença. Queremos Te agradecer, ó Pai, pela Tua palavra. Queremos Te agradecer, ó Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor e por isso estamos alegres. Estamos aqui, ó Pai, com o nosso coração contrito a Ti, querendo aprender mais de Ti. Que nesta hora, Pai, nesta manhã, onde estamos aqui, Deus, sedentos da Tua palavra, que encontre em nós, Paizinho querido, o lugar apropriado para que geremos, ó Pai, frutos, ó Deus, para que assim, ó Deus, a Tua palavra flua em nós, ó Deus, o Teu Espírito Santo. Deus Santo, nós precisamos de Ti a todo instante. Por isso, Pai, fala-nos, ó Deus, nesta manhã, o que precisamos ouvir de Ti. E para que assim, ó Pai, chegue a cada um, ó Deus, que estão em casa, estão nos seus afazeres, Paizinho querido, estão, ó Paizinho querido, nesse momento, vivenciando até mesmo, ó Deus, algo, Pai, no seu coração que muitas vezes não gostaria, de perdas, de incertezas, de medos, mas que nesta manhã a Tua palavra chegue ao coração de uma forma onde haja, Senhor, em nome de Jesus, uma transformação, para que haja uma modificação, para que assim, ó Pai, tenha a sua forma. Senhor amado, nós Te agradecemos por tudo. Fica conosco, Pai. Fala, Senhor, a cada dia mais, porque precisamos de Ti, porque sem Ti nada podemos fazer. Paizinho querido, nós Te agradecemos. Muito obrigada em nome de Jesus. Amém? O Senhor colocou no meu coração essa palavra, esse estudo, que quando nós vamos lendo, nós vamos aprendendo que há um desenvolvimento através da nossa caminhada. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor,
que está em Filipenses 2, o 12. E o tema da nossa lição é desenvolvendo a salvação. Nesta lição, estudaremos sobre o desenvolvimento da nossa salvação. Donald Stepps afirma que, a fim de desenvolvermos nossa salvação, devemos resistir ao pecado e atender aos desejos do Espírito Santo em nosso íntimo. Isso envolve um esforço contínuo e ininterrupto de usar todos os meios determinados por Deus para derrotarmos o mal e manifestarmos a vida de Cristo. Sendo assim, concretizar a nossa salvação é concentrar-nos na importância da santificação. Entender que a salvação também é resultado da busca constante pela santificação. Esse é o objetivo. Desenvolvendo a salvação. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Filipenses 2, 12. O termo grego traduzido como operai ou desenvolvei alude à presença, libertação dos filipenses. Ele foi usado por Estrabão, autor do século I, como referência à escavação de minas de prata. A escavação de minas de prata. Portanto, a salvação pode ser comparada a um grande presente que precisa ser aberto para tal e total alegria do indivíduo. Nós recebemos a salvação de graça. Nós recebemos a salvação que vem da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Observe-se que Paulo está incentivando aos filipenses a desenvolverem e operarem a sua salvação, mas não a trabalharem para obtê-la. O bispo Paulo Luckmann afirma que desenvolver a salvação com temor e tremor está ligado à busca, à maturidade bíblica. Paulo, então, segundo o autor, queria dizer vivendo maduramente no Senhor. Precisamos ser cristãos que atemos com visão espiritual e bíblica, que tratemos uns aos outros com amor, nunca com amargura, ressentimento, ódio. Afinal, somos novas criaturas. Richard B. Gaffney nos ajuda nesse entendimento, afirmando que Filipenses 12 não é uma referência à tentativa de merecer a salvação mediante as obras, mas a manifestação da salvação já existente, mediante o crescimento e o aperfeiçoamento espiritual. A salvação não é mera dádiva, recebida uma vez por todas. Manifesta-se um processo contínuo no qual o crente dinamicamente se envolve. Russell Shedd afirma que a verdadeira salvação dá aos salvos a preocupação primordial. Será que Deus se agrada da maneira que estou vivendo a salvação? Diante de tão grande ato realizado por Jesus na cruz do Calvário, será importante saber se ele se agrada da minha maneira de viver? Estaria Deus triste comigo? Alguns sinais de que estamos desenvolvendo nossa salvação. Aqui
no capítulo 2, ao qual nós estamos estudando, esse desenvolvimento da salvação, o 12, ele começa assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença. Paulo estava numa prisão, Paulo estava preso, por isso ele tinha uma preocupação com Filipenses. Porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Irmãos, muitas vezes nós estamos muito acostumados. Estávamos acostumados a ir sempre à igreja, livremente. Mas hoje, com essa pandemia, agora com o retorno, mas ainda não acabou totalmente. Então, estamos retornando, mas aos poucos, e muitos ainda não conseguem ir à igreja devido à situação. Mas algo que Deus colocou no meu coração para trazer à amada igreja é para que, mesmo diante de tantas adversidades, Paulo tinha essa preocupação. Ele não estava ali para estar admoestando, falando com os irmãos presentes. Mas tudo aquilo que os irmãos demonstravam com a sua presença, Paulo adverte a igreja para que permaneçam, para que prossigam. E aqui no versículo 12, quando nós lemos, Paulo nos manda desenvolver a salvação com temor e tremor. Significa que devemos prestar muita atenção às nossas motivações. O que nos motiva? Significa que devemos prestar mais atenção às nossas ações e ao nosso comportamento, certificando-nos de que representamos com honra e humildade aquele que nos salvou. E é por isso que nós estamos aqui. E nós devemos permanecer desenvolvendo nossa salvação com temor e tremor. Quando? Aqui na nossa lição está o primeiro ponto: andarmos em obediência. Portanto, meus queridos amigos, vocês que me obedeceram sempre quando eu estava aí, devem me obedecer muito mais agora que eu estou ausente. Continuem trabalhando com respeito e temor a Deus para completar a salvação de vocês. A igreja de Filipos deveria continuar desenvolvendo com fidelidade. A igreja deveria continuar obedecendo. Ela já tinha ótima aceitação por parte do apóstolo Paulo e dos obreiros, mas ela não deveria se acomodar. Ela não deveria viver no seu histórico de obediência e nem das coisas boas que praticou no passado. Segundo ponto, a igreja de Filipos não deveria ser hipócrita em sua obediência. Vocês me obedeceram sempre, quando eu estava aí. Devem me obedecer muito mais agora que estou ausente. A igreja deveria continuar desenvolvendo sua obediência, mesmo na ausência do apóstolo. Não devemos obedecer ao evangelho somente à vista dos outros. O bispo Paulo Luckmann afirma que a maturidade produz uma maneira santa de viver, a qual não depende de estar na presença do pastor ou dos outros membros da igreja. Ele afirma ainda, sabendo que existem crentes de aparência que procuram apresentar ou aparentar
para o pastor e a igreja uma santidade que não vive. E comportamento de criança na fé, essa é a demonstração dessas pessoas. É comportamento de criança na fé. São as crianças que fazem as coisas escondidas do pai ou da mãe. Esse tipo de comportamento é a origem de muita iniquidade, até mesmo escândalos. Pessoas assim acabam arrastando outros crentes. Não obedeçamos para agradar a Deus e então sermos salvos. Mas porque somos salvos, nós obedecemos. Desenvolvemos nossa salvação com temor e tremor. Quando? Segundo ponto, cremos e nos alegramos no trabalho de Deus. Deus está trabalhando em nós, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Está no versículo 13 do capítulo 2 de Filipenses. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Foi o que nós acabamos de ler. Donald C. Stepps afirma que graça de Deus opera nos seus filhos para produzir neles tanto o desejo quanto o poder para cumprir a sua vontade. Mesmo assim, a obra de Deus dentro de nós não é de compulsão, nem de graça irresistível. A obra da graça dentro de nós sempre depende da nossa fidelidade e cooperação. Trabalhamos juntos. Deus trabalha em nós. Não pode haver separação entre a nossa intenção ou fé e a nossa obediência. Em Gálatas 5:6 e Tiago 2:18, 20 e 22, nós vamos encontrar. Devemos nos alegrar, pois Deus sabe o que é melhor para nós. Fazei tudo sem murmuração, nem contendas. Está no versículo 14 de Filipenses 2. É o que nós estamos estudando. Robert Morris afirma que, não murmurando, eles se tornariam irrepreensíveis diante dos outros e sinceros, autênticos, exibindo simplicidade de caráter. Segundo Henrietta Maris, Paulo está dizendo: não sejam mal-humorados. Ela afirma ainda: uma vez que você entregou sua vida à direção de Cristo, está sobre as suas ordens. Não murmure, nem se queixe. O soldado não pergunta ao comandante-chefe por que está pedindo alguma coisa a ele. Isaltino Gomes Coelho Filho diz que este é um ponto em que os crentes falham muito, como murmuram e como nutrem contendas. A finalidade desta exortação não é apenas para termos paz entre nós, mas para mostrarmos algo ao mundo. Está em Filipenses 2, no versículo 15. Filhos de Deus não andam murmurando, queixumes, reclamações, choramingos, todas essas coisas mostram falta de humildade. Por quê? Porque mostram falta de obediência. Porque mostram que sem a obediência à vontade de Deus,
E Paulo elogia a igreja por ser obediente. No versículo 12 fala sobre isso. Somos queixosos ou obedientes? Vivemos reclamando ou aceitamos como Deus encaminha a vida? Desenvolvemos nossa salvação com temor e tremor quando? A parte 3. Preservamos a unidade e a santidade. O povo de Deus deve preservar a harmonia. Façam tudo sem queixas, nem discussões. Está no versículo 14. O propósito de Deus para seu povo só pode ser cumprido se este viver em unidade harmoniosa, fazendo todas as coisas sem murmurações, nem contendas. F.F. Bruce afirmou que a obediência dos filipenses, ou resultado do efetuai a vossa salvação, dependia em grande parte da persistência do amor e da harmonia na comunidade dos crentes. Se o amor e a harmonia na comunidade dos crentes se mantivessem, o testemunho de Filipenses perante o ambiente pagão seria eficaz. O povo de Deus deve preservar sua santidade. Façam tudo sem queixas, discussões, para que vocês não tenham falha ou mancha, sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más que não querem saber de Deus. No meio delas, vocês devem brilhar como estrelas no céu. A igreja deve se esforçar em andar em santidade. Não dá para divorciarmos o verdadeiro caráter da verdadeira santidade. O mundo está olhando o testemunho dos cristãos e está pronto para acusar e denunciar qualquer indício e sinal de hipocrisia no Filho de Deus. O cristão deve cuidar para que nenhuma falha ou mancha venha macular o seu nome. A pregação da palavra de Deus que traz fé, em Romanos 10, 17, não deve ser prejudicada pelo mau testemunho daquele que a anuncia. Jesus é a luz do mundo e aquele que o segue não anda nas trevas, mas tem a luz da vida. Por isso, a luz do discípulo de Cristo deve brilhar diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem a Deus. Conclusão, meus amados. Vale a pena deixar a vida inteiramente entregue diante de Deus. O Senhor é o dono de tudo e todas as coisas está operando tanto o querer como o efetuar. Quanto mais nos dispomos em direção a Deus, podemos ter a certeza do seu trabalho, nos impulsionando pelo seu Espírito Santo para a concretização da vontade divina. Quanto mais nos entregamos, Deus vai colocando em nós os desejos espirituais que glorificam o seu nome e nos dá alegria no serviço cristão. O verdadeiro cristão desenvolve sua maturidade sempre aprendendo e caminhando em santificação, conforme o modelo de Jesus. Em 1 João 2,6, ele é de tal forma comprometido pelo Evangelho, que se torna luz em todos os ambientes para a glória de Deus. Glória a Jesus. Conclusão, meus queridos. Na aplicação prática, o cristão
deve preservar a unidade do corpo de Cristo, vivendo em harmonia. Segundo, o cristão deve preservar a unidade do corpo de Cristo, vivendo em santificação com temor e tremor. O cristão deve glorificar a Deus, dando testemunho através de uma vida sem mancha e culpa. Este estudo é que o Espírito Santo de Deus deixou para a amada igreja. Sabemos que estamos vivendo numa situação adversa, uma situação de perdas, incertezas e inseguranças. Mas hoje, Deus nos chama para preservarmos aquilo de tão grande que nós recebemos de graça, que é a salvação. Desenvolvendo a salvação nos dias de hoje. Que você esteja aí, recebendo da parte de Deus, em nome de Jesus. E eu agradeço a oportunidade, que Deus abençoe mais e mais a sua vida e a sua família. Amém.